Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos na tarde desse sábado. Desculpem aqui o calor, né, os trajes, porque tem que ser essa blusinha aqui de alcinha, porque tá difícil aqui. Tentei gravar mais tarde, para ver se a gente pegava menos o calor, mas tá complicado. Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar a questão 257 do Livro dos Espíritos, em que a gente vai falar sobre a percepção e a sensação dos espíritos. É bem interessante, é bem extenso esse assunto. Vocês vão me ver olhar toda hora para lá, porque eu estou com outro computador aberto, porque eu vou ler tudo para vocês e ler assim, né? Vou fazer a leitura, mas também porque a ideia é eu comentar ponto a ponto com vocês esse trecho que é bastante importante. Tem toda a parte de perispírito, então perispírito é base para gente, né, de estudo, de interpretação. Tem muita gente dentro da doutrina espírita que faz confusão, que enrola o meio de campo nesse sentido, mas antes, claro, da gente começar a entrar no assunto, a gente vai fazer a nossa prece. Antes da gente iniciar com a nossa prece, eu queria fazer um grande apelo, não é nem um pedido não, gente, é um apelo mesmo. Nós estamos há 2 anos com a nossa casa fechada, estamos reabrindo essa sexta-feira, né, que passou agora. E, infelizmente, apesar de todos vocês sempre participarem das campanhas da casa, quando a gente não tem esse fluxo de pessoas dentro da casa, as doações também caem muito. E uma das doações que caiu absurdamente foi a da campanha do quilo dos nossos alimentos aos assistidos da casa. Então a gente precisa muito que as pessoas retornem à casa, que as pessoas retornem as doações. Vocês vão ver que vão ser feitas várias campanhas na internet, mas assim, deixem as doações, entrem em contato com o Zé Luiz, entrem em contato com a Paula, entrem em contato com a Ana Virgínia e busquem saber o que está sendo necessário para o preenchimento da necessidade das cestas básicas, porque a gente está precisando muito, tá, dessas doações. Das doações a gente, na verdade, está precisando como um todo para casa. Tanto para mensalidade, mas nesse momento o nosso foco vai ser a questão da alimentação, tá? Nós contamos mais uma vez com esses corações amorosos e queridos de todos vocês que sempre nos ajudam e atendem a tantos pedidos que a gente faz aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente iniciar direitinho o nosso trabalho. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, todo o amparo, toda a proteção, todo o auxílio, para que nessa tarde abençoada possamos estudar mais um item do Livro dos Espíritos, livro abençoado dessa doutrina esclarecedora, que não é melhor que nenhuma doutrina, mas que é uma doutrina que tirou todos os véus dos nossos olhos. É uma doutrina que nos fala sem medo, que nos esclarece sem misticismo, sem nenhum problema, aquilo que são as verdades do Pai. E que à medida que os nossos espíritos imortais avançam, os nossos entendimentos sobre a ignorância das leis de Deus vão aclarando e nós vamos cada vez mais compreendendo. Porque se há erros, é devido ainda da nossa obscuridade, da nossa escuridão diante da lei de Deus. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome dos benfeitores espirituais, em nome dos dirigentes da nossa casa que te pedimos, ao encerrar a prece,
iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos queridos. Primeiro, felizes, né? Felizes que a nossa casa reabriu nessa sexta-feira. Felizes de estarmos lá de volta, mesmo que seja para reunião pública uma vez por semana, mas isso já é um grande movimento, é um movimento grandioso de retorno à nossa casa. Não esquecendo que todos devemos ligar, todos devemos estar atentos aos protocolos e devagarzinho, com certeza, a nossa casa está aí retomando, tá bom? Então, vamos iniciar com a nossa única pergunta aqui, como eu falei, né? Que é a 257. Que, na verdade, não é uma pergunta, é um super comentário, né? Deixa eu passar aqui para o livro, que eu acho que não vai dar para ficar vendo o que eu fiz lá no outro computador, não, senão eu vou ficar torta. Vamos lá para 257. Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. 257. O corpo é um instrumento da dor. Por que o corpo é um instrumento da dor, gente? Alguém sabe? É o corpo que sente a dor. É o corpo que sente a dor? Pelo menos é o corpo que registra a dor. Ou é, ou não. Falei besteira, né? Ah, pegadinha, né? Na verdade, o que acontece? Isso é todo um processo, né, que a gente vai estudar aqui. Mas vamos desenvolvendo isso aí, porque nós temos aqui 3 partes importantes aí. O corpo, que ele está falando aqui que é um instrumento da dor. A gente tem o perispírito, que é o elo que une o corpo com o espírito. Então, vamos imaginar, eu dou uma topada numa pedra, mas eu não registro aquela dor imediatamente, né? O corpo físico não registra a dor imediatamente. Ele vai mandar uma mensagem para o perispírito, que vai chegar ao espírito. E aí é que eu vou ter a percepção, né, daquela dor. Então vamos lá. Então o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeiro, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito, né? Porque ele vai falar que a lembrança que dela conserva pode ser muito penosa. É muito interessante que a gente vai ver que existem pessoas que amputam a perna e mesmo assim sentem como se ainda tivessem aquela perna. Por quê? Aonde ficou a percepção? Aonde ficou a sensação? Onde ficou o registro? No espírito. Mas ali o instrumento da dor, que é o que ele está falando, que é do corpo, o instrumento não está mais lá. Mas lembra que esses 3 instrumentos estão interligados? Porque quando o corpo dá a topada, ele manda essa comunicação para o espírito. E se essa comunicação dessa dor for uma comunicação penosa, para o espírito, aquela dor é penosa. Então, mesmo que eu não tenha o corpo ali, a sensação que o espírito registra é de dor. Então, mesmo sem a perna, o meu registro é de dor. Toda vez que eu me lembrar de uma topada, a primeira coisa que me vem à cabeça é o quê? O registro da dor. Então, eu posso não estar diante da pedra, eu posso não estar tendo uma topada de novo, posso não estar dando uma topada de novo, mas é como se eu estivesse sentindo a dor novamente, porque aquele registro ficou no espírito. Mesmo que o corpo físico não esteja topando de novo com a pedra. Deu para entender? Eu comecei meio enrolado, mas agora acho que com o exemplo deu para a gente
ficar, né? Outro exemplo interessante, que eu conto sempre. Eu fui uma vez, quando eu era bem jovenzinha, e jovem faz besteira, né? Mas são as besteiras maravilhosas. Nós saíamos, eu e Sandra e mais duas irmãs que eram amigas, assim, na mesma faixa de idade. E nós íamos para uma feira jovem no Rio Centro. E aquilo era muito bom, né? Nós íamos para lá e aí tinham várias atividades para jovens. E naquela ânsia de irmos para lá, o pai dessas minhas amigas levavam a gente para lá, era no Rio Centro que acontecia. E entramos no carro, só que era não sei se vocês são desse tempo, do Del Rey. E não era tão comum, mas ele, como era o pai dela, como era um senhor muito grande, eles são muito altos, né? O pai já é falecido, mas a família toda é muito grande. Eles tinham esses carros grandes. O Del Rey, na época, era um carro muito grande. E aí eles tinham esse carro, íamos o pai e a mãe na frente e nós 4 atrás. Mas ia também um primo dela. Então, imaginem como ia atrás do carro, né? Um empilhado em cima do outro. E não era comum ter 4 portas nessa época. Estavam começando os carros 4 portas entrar em moda. E aí eu, muito inteligente, para não dizer o contrário, entrei no carro e para sentar no colo de alguém, eu coloquei a mão na porta. No que a última pessoa entrou, ela bateu a porta. E a minha mão ficou. E fomos embora. Muito animados, jovens, brincando, rindo, não sei o quê. Até que a minha amiga falou assim: Andréia, a sua mão. Até então, eu não tinha registrado nenhuma dor. Provavelmente o meu corpo ainda estava muito quente, então o meu corpo, né, é a sede da dor, mas ele ainda não tinha, o espírito ainda não tinha tido o registro, né, daquela dor, não tinha dilatado, né, o meu sangue suficiente, ainda não tinha inchado a minha mão. Só que quando a minha amiga falou, Andréia, olha a sua mão, eu imediatamente olhei. O pai dela parou, nós paramos imediatamente, abriram a porta, que eu olhei para minha mão, que aí eu vi que a minha mão começou a latejar muito, porque já estava inchada. É que eu fiz o registro, que o espírito registrou, que eu fui dar atenção à minha mão, porque até então eu tô brincando ainda, né? A emoção de começar a doer mesmo não estava acontecendo. E aí é que o negócio foi ficando, né? E aí que o espírito ficou com aquela coisa de que, com o registro da dor, porque aí o corpo também começou, eu me ative para aquilo, né? Para perceber que a minha mão estava inchando, porque até então não tinha nenhum efeito. Aí no que eu olhei, o meu espírito registrou que o meu corpo estava começando a sentir e que realmente ia começar a acontecer, porque a mão ia inchar, eu ia ter que botar gelo e tudo mais, assim que o corpo esfriasse, né? E aí é que eu vi o que tinha acontecido. Mesmo assim, gente, eu fui para a feira, porque jovem é jovem. Depois eu botei, foi gelo lá na feira e fiquei com gelo, com a mão pulsando, que foi uma beleza. E tudo bem, né? E a mão tá aqui até hoje, maravilhosa. Mas nunca mais aprendi uma lição. Olha o registro que ficou pro espírito. Não coloco mais a mão para ninguém quando bater a porta. E me dá até arrepio. Quando eu penso nisso, já me arrepia, porque eu sei que vai acontecer alguma besteira. Então, assim, né? São coisas que você, só de pensar, o espírito só pensar que pode acontecer, eu já sinto a minha mão latejando. Entenderam? Então, eu tô dando essa volta toda só pra gente entender essas 3 partes importantes em que nós somos constituídos: corpo, perispírito e espírito. Por quê? Se não tivesse o intermediário, se não tivesse o perispírito, nós não poderíamos se comunicar com o espírito, não é mesmo?
Então precisa, porque o corpo materializado ele precisa desse elo para que essa informação chegue ao meu espírito, tá bom? Então vamos continuar. Então a lembrança que dele conserva pode ser muito penosa, como eu falei para vocês, que foi da minha mão, mas não pode ter ação física. Com efeito, nem o frio nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode enregelar-se nem queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem um efeito real? Ocasionar até a morte? Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Certamente não está nesse membro a sede, nem mesmo o ponto da partida da dor. Foi o cérebro que conservou a impressão, apenas isso. É o que eu falei para vocês. A dor não está mais na perna, está no registro cerebral. Aquilo que ficou marcado para o espírito. Por isso que sente dor, né? Por isso que a gente fica também no mundo espiritual com a sensação de frio, com a sensação de fome. Por quê? Porque como espíritos imperfeitos que somos e pelas crenças que criamos, a gente fica com essas impressões marcadas no espírito. Então não é que o espírito vai sentir frio. O espírito não sente frio, o espírito não sente calor. Mas pela nossa imperfeição moral, por aquilo que a gente passa a acreditar, pela nossa ignorância, pela nossa imperfeição, muitas vezes, quando a gente está desencarnado, isso vai atrapalhar bastante no momento que a gente chega no mundo espiritual, né? Por isso que é muito importante a gente estudar. Porque na hora que a gente desencarnar, quando essas bobajadas vierem à nossa mente, a gente vai ter que lutar muito, a gente vai ter que entrar em prece, né? A gente vai ter que lembrar tudo isso que a gente está falando aqui. Lembrar que, como espíritos, essas sensações não pertencem ao espírito. São sensações, na realidade, né? Que ficam pra gente porque ainda somos espíritos imperfeitos. E aí a gente tem que combater, né? A gente tem que combater, a gente tem que entrar em prece, para que a gente também não sofra tanto, né? E aqueles espíritos que não têm conhecimento nenhum e que muitas vezes foram aterrorizados com o fogo do inferno, que foram aterrorizados que nós viramos bichos e tudo mais, eles ficam com essas percepções quando desencarnam. Por isso que a gente vê tantas histórias em tantos livros espíritas por aí. Ou com a percepção de que viramos anjos, ou com a percepção que viramos demônios, e por aí vai. Pode-se, portanto, admitir que haja alguma coisa análoga no sofrimento do espírito após a morte? É o que eu estou acabando de falar para vocês. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, Então, esse papel é super importante do perispírito, porque é ele que vai dar todas essas explicações para a gente, né? O perispírito a gente nunca perde. E essas sensações, né? Elas vão nos acompanhar, porque estão ali marcadas, né? No perispírito. Aí ele põe assim: nas aparições vaporosas ou tangíveis no estado do espírito, no momento da morte, na ideia tão frequente que ainda está vivo, o quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se deixaram absorver pelos gozos materiais e tantos outros fatos que vieram lançar a luz sobre estas questões e proporcionaram explicações que resumimos aqui. Então, assim, todas as possibilidades, todas as qualidades do perispírito também acabam fortalecendo essas crenças. Por quê? Porque a gente sabe
que a partir do momento que o pensamento é uma força e que o perispírito pode sim adquirir formas conforme eu penso e eu acredito naquilo, a minha condição inferior, né? E até os meus inimigos, que naquele momento em que eu me desprendo do corpo físico, podem vir atrás e podem, ali naquele momento, atrapalhar aquele processo, olha que complicação no momento da morte. Então, a gente sabe, sim, que essas questões, a gente tem também várias histórias no meio espírita. No livro que a gente estuda na desobsessão, tem uma passagem do Gregório, que ele está nas regiões umbralinas, e ele cria bem nos fossos, bem nos lugares mais quase que eu engasguei, bem abissais dos planos inferiores, como se fosse um tribunal, né? Esqueci o nome, não é do mal que fala, mas é um tribunal, como se ele fosse um justiceiro de Deus, né? E ele determinasse quem vai para o inferno, quem não vai para o inferno. Então tem uma determinada passagem no livro que ele está diante de uma assembleia de espíritos muito difíceis, né, no umbral, e à medida que ele vai passando, e assim, o cenário é um cenário muito pesado, né? E a consciência daquelas pessoas que está extremamente culpada, ele se veste, ele se coloca como um juiz, né, e como um diabão mesmo para as pessoas, que ele causa tamanho apavoramento que a consciência das pessoas as acusa no momento que ele vai passando. E aí tem uma mulher que ela cometeu tantos crimes na encarnação dela, e se eu não me engano ela matou os filhos, uma coisa assim, que no momento que ele passa, ela se transforma numa loba. Então olha como que é complicado isso, né? E aí o André Luiz, ele pergunta, né, sobre isso, se isso é possível. E é claro que a explicação está na questão do perispírito, né, na condição que o perispírito dá, e no ato que aquela criatura cometeu, e não só no ato que ela cometeu, mas assim, Deus não a condenaria. Quem estava se condenando era ela mesmo, com a sua culpa. Porque vamos lembrar, André Luiz ficou um tempão no umbral, né, com as chagas todas abertas ali, expostas. Não necessariamente nós precisamos disso. O que causa essa exposição? O que nos causa ficar o tempo inteiro assim? Isso foi um tema de encontro de carnaval, em que a gente viu o desencarne de várias pessoas, espíritas e não espíritas, e a gente vê lá o Cavalcante, um católico, em que o desencarne dele foi extremamente difícil por diversas razões. A gente vê o desencarne de um espírita, que também não foi fácil o desencarne dele, ele se desprendeu mais facilmente, mas a mulher não aceitava. Ele estava bem preparado, mas ele não preparou a família para isso. E ele, quando vai acompanhando o próprio cortejo fúnebre dele, os amigos espirituais que acompanham o cortejo, inclusive André Luiz, vão protegendo, porque nessa hora os espíritos os inimigos, os espíritos que estão ali para se aproveitar daquela situação, se a gente diminuir a vibração, eles podem se aproveitar daquele momento. Então, assim, isso não é culpa de Deus. Isso é culpa, muitas vezes, dos nossos pensamentos e sentimentos, ainda de espíritos perfeitos, que acabamos caindo na vibração, caindo de vibração. Então, os espíritos de luz vão falando para ele, esqueci o nome dele, pro Dimas.
Não deixe de orar, vá orando, não olhe para trás, ore, não deixe o seu padrão vibratório cair. Por quê? Porque se não orar, se o padrão vibratório cair, nós ficamos abertos a essas faixas de pensamento e damos acesso a esses irmãozinhos que ainda estão perdidos. E que aí, quando se veem mortos, percebem que nada mudou. Que continuam. Ué, eu ainda estou aqui com um corpo de carne? Que na verdade não é um corpo de carne, mas é a cópia do seu corpo de carne, que é o perispírito. Né? Que a gente diz que é semimaterial porque é parecido com a matéria, mas não é matéria. A gente só não conhece exatamente o que é o perispírito. Então, olha que interessante. Quantas coisas a gente tem que pensar. E é isso que esse item todo vai explicando para a gente. Então, ele vai falando. O perispírito é o elo que une o espírito à matéria do corpo. Ele é aurido do meio ambiente do fluido universal. Então, o nosso perispírito, ele é formado daqui, do planeta Terra. Uns mais elaborados, mas da matéria do planeta Terra. Então, quanto mais moralmente o espírito estiver, mas ainda habitante do planeta Terra, o seu perispírito vai estar melhor, mais depurado. Mas é habitante do planeta Terra, perispírito do planeta Terra. Quanto menos depurado dentro do planeta Terra, mas também vai ter... Então, perispírito, sou habitante do planeta Terra, perispírito é daqui. É formado daqui. Sou habitante de Marte, perispírito de Marte. Sou habitante de Júpiter, perispírito com material formado de Júpiter. Sou habitante de outro planeta, vai ser com material... O perispírito vai ser com material daquele planeta. Sempre assim, gente. Não tem achismo. A regra é essa. E aí ele continua. É além de... Deixa eu só acender a luz aqui, porque tá ficando muito escuro para mim. Eu peço perdão para vocês, mas eu não tô enxergando mais nada. Espera aí. Desculpem. Mas é que eu já tô ficando ceguinha pela idade. Aí, sem luz, não vou enxergar nada. Então ele continua aqui. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer. Este sofrimento, porém, não é do corpo. A gente já vem batendo isso tudo. De quem é o sofrimento? Do espírito. Os registros vieram para o espírito, ficaram marcados no perispírito. Essa comunicação é do corpo para o perispírito e o perispírito transmite para o espírito. Então, as sensações ficam todas aqui, ó, na cabecinha do espírito. Então, para onde a gente for, o que a gente estiver pensando, somos nós espíritos que estamos pensando aquilo. E aí meu corpo pode estar onde for, ele vai reagir àquilo, ele vai sentir aquilo, ele vai se ligar. Mas não é porque está lá no corpo, está aqui no espírito, mas o meu espírito está ligado ao meu corpo. Por isso que às vezes meu corpo está lá em decomposição, lá na caixa prego, e eu estou sofrendo. Então, quanto mais desmaterializado eu estou do meu corpo, menor é a sensação que eu tenho. Por isso que esqueci o nome dela, meu Deus. Esqueci o nome dela mesmo. Por isso que a Áurea Celeste conseguiu desligar os próprios laços, os poucos laços e frouxos que ainda as unia ao seu corpo físico.
Tamanho desprendimento. Agora, se eu ficar pensando, será que eu paguei o IPTU? Será que meu neto vai sentir falta de mim? Será que meu filho? Será que não sei o quê? Com quem vai ficar a casa? Quem vai tomar conta da casa do caminho? Não vai ter mundo espiritual pra gente, não. A gente vai estar ligado ao local da nossa preocupação. É isso que o estudo aqui vai alertar pra gente o tempo todo. Então, esse estudo é de suma importância para nós, espíritos imortais. Então, quando o espírito está lá se queixando do sofrimento, do frio, do calor, é um sofrimento exclusivamente moral. Mostra a inferioridade moral do espírito. Quanto mais evoluído moralmente, o espírito não sofre com isso. Ele pode sofrer com outras questões, né? Por saber que a gente ainda, né? O Bezerra chegou lá no mundo espiritual, ainda precisando sim reencarnar, né? Ainda a gente sabe que ele ainda não está na condição de Jesus, ainda precisa continuar sua caminhada, mas ele chega no mundo espiritual em que condição? Ouvindo um monte de gente. Abre a janela e se depara com uma multidão de pessoas extremamente felizes, de pessoas que foram pessoas que ele ajudou enquanto ele estava aqui encarnado. Pessoas que ele nem imaginava, que ele nem lembrava. E assim que ele, né, provavelmente nem esquentou a cama lá do hospital, ele já deve ter saído em trabalho. Por quê? Condição moral. E aí, isso é escolha do espírito. Escolha do espírito. A gente vai pensar aqui com esse estudo o que a gente vai escolher. O que a gente está escolhendo. E essa escolha é individual. Eu não escolho pelo meu marido, eu não escolho pelo meu filho, eu não escolho pela minha mãe, eu não escolho por ninguém, eu escolho por mim. Então, fica aqui esse alerta para a gente parar com essa bobeira de tomar conta de todo mundo. Deixa eu ver aqui. E aí ele vai continuar, né? Assim, o sentido do estudo, porque tem muita coisa, eu não consegui falar nem metade ainda para vocês e tem muito estudo. Mas assim, o resumo da aula de hoje eu praticamente coloquei aqui para vocês com essas questões. Então eu vou lá para o finalzinho aqui agora para falar sobre Deixa eu ver aqui, se esse aqui eu falei para vocês. Eu já falei isso aqui também. Mas vamos lá ler, pelo menos. Então, ele diz aqui, o sofrimento deste mundo independem algumas vezes de nós. Muitos, porém, são consequências da nossa vontade. Que se remonte à fonte e ver-se-á que o maior número deles é o efeito de causas que teríamos podido evitar. Era aquilo que a gente acabou de comentar agora, né? Coisas que a gente poderia ter evitado. Às vezes a gente fica achando que são coisas lá do passado. Não, tem coisas que a gente podia ter evitado aqui nessa encarnação. É fonte de coisas que a gente está causando aqui, né? Males que a gente causou agora. Quantos males, quantas enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. A gente está aí à porta de uma super guerra.
né? Para quê? Poder? Matar um irmão por poder? Por petróleo? O que nos move? A gente está saindo, né? Nem saindo ainda de uma pandemia em que morreu tanta gente. E aí a gente começa uma guerra. Já não basta tanta gente morrer de fome, ter tanta pobreza em tantos países, né? E a gente vê que, assim, com todos esses devaneios, quantas besteiradas a gente ainda está fazendo. Eu não sei vocês, mas eu tenho me chocado bastante quando eu vou feliz com algumas coisas que a gente vê na internet, mas triste com outras. Né? Podia ser um mundo de coisas interessantes para a gente divulgar. E quantas pessoas perdidas nesse mundo. E aqui não é julgar não, sabe, gente? Porque a gente também se perde. Não estou falando aqui de ninguém não, estou falando de mim mesmo, tá? E aí a gente fica perdido muitas vezes. E aí a gente vai vendo quanto a gente ainda está distante de olhar para o outro. Né? O quanto esse afastamento também fez mal para a gente. O quanto nos afastou do outro. E aí o quanto adoeceu cada um de nós. Para olhar cada vez mais para a gente, com medo da gente. E aí parece que as nossas doenças, as nossas loucuras, parece que aumentaram. Não estou dizendo de todo mundo, né, gente? Mas vamos refletir. Então, eu acho que tudo isso que a gente falou na aula de hoje, a gente tem que parar e cada vez mais refletir. Cada vez mais olhar para nós. Não olhar para o vizinho. Olhar para nós. E vamos sim, vamos aproveitar o tempo que a gente tem, enquanto está aqui, para trabalhar no bem. Porque mãos vazias, cabeça vazia, olha, eu nunca tive tanta certeza nessa frase que cabeça vazia, oficina do inferno. Eu acho que esse tempo que a gente teve fora da casa do caminho, ela provou, pelo menos para mim, não posso falar por vocês, como essa frase é verdadeira. Então, meus irmãos, semana que vem sou eu de novo, eu vou continuar o estudo e espero que vocês estejam aqui novamente com a gente para acompanhar. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui estudando e pensando, se a gente tem medo de morrer, se a gente tem medo das sensações, a gente tem que cuidar da parte moral, não tem jeito. E cuidar da parte moral é olhar para o nosso umbigo, é fazer a nossa parte para conosco. Porque é a nossa moralidade, não é a moralidade do outro. Então, é o que eu preciso olhar para mim, o que eu preciso cuidar para ser melhor. E aí, consequentemente, eu também vou melhorar para o outro, né? Então, é isso. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, felizes por aqui estarmos, estudando, refletindo, e que tenhamos uma semana muito proveitosa, Senhor. Fica com cada um de nós, amparando, sustentando e nos orientando. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Bezerra, patrono do nosso estudo, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Até semana que vem.